Bem-vindo à live, ou bem-vinda à live. Se não fores por dentro, ficas por fora. Vou começar esta live por recordar, ou a recordar, que o universo, como nós o percepcionamos, na nova espiritualidade, é um espaço abundante e mágico que deu origem ao planeta Terra. Um lugar incrivelmente fértil e cheio de uma grande variedade de formas de vida. Em todas essas vidas, ou formas de vida, o ser humano, a espécie que se diz ser a mais evoluída e consciente, pelo menos neste planeta, debate-se com que rumo deve seguir. Muitos seres humanos, sobretudo aqueles que vivem nas cidades, usualmente vivem em escassez mental, emocional, espiritual e, consequentemente, material. E permanecem num sofrimento inconsciente e silencioso. O ser humano, dito moderno, com algumas exceções, claro, não é capaz de perceber a abundância que o universo põe à sua disposição. E muito menos a sua própria abundância interna. Essa escassez mental, ocasionada pela programação da consciência social, familiar, educativa e em muitas situações até religiosa, em que tem origem, ou a raiz das primeiras etapas da formação, provoca uma ambição desmedida que leva alguns seres humanos a considerarem que o planeta Terra é deles. E dessa perspectiva, consideram que a vida neste planeta teria de ser vivida segundo os seus ditames. Para atingir os seus objetivos, criaram toda uma história cultural baseada em crenças ilusórias, mas aparentemente racionais e lógicas, que têm sustentado toda uma consciência coletiva alienada, que alimentam as insaciáveis necessidades de um ego alterado, ou melhor dizendo, alienado, que cria toda a privação a todos os níveis da vivência humana. Na realidade fundamental, existe uma grande abundância. Mas ao viver na escassez interna, a busca é orientada em controlar os recursos materiais, mais do que de administrá-los e celebrá-los, para que estes, por sua vez, gerem ainda exclusivamente mais abundância e bem-estar. Assim, o nosso mundo, que temos a responsabilidade de respeitar, celebrar, administrar e cuidar, tanto para o entregar às futuras gerações como pelo simples respeito à criação, sofre atualmente uma devastação e saque sem precedentes. Hoje, como em nenhuma era no passado, o ser humano procura submeter a Mãe Terra, aproveitando-a para os seus desejos insaciáveis de poder, domínio e satisfação intelectual e material. A ciência materialista procura que a Terra esteja mais ao serviço dela do que ela ao serviço da Terra, para cuidar e preservá-la. Na sua ambição desmedida, o ser humano não olha a meios para explorar os seus semelhantes, os seus irmãos e irmãs de origem, para atingir as suas ambições. A ambição, o egoísmo e a injustiça produz na percepção de se viver em escassez. Faz com que a enorme beleza do ser humano como espécie fique opactada. O ser humano foi dotado de uma grande consciência, uma capacidade mágica de auto-observar-se e de atuar em consequência. Mas essa faculdade não é aproveitada ao máximo. No entanto, chega-nos o conhecimento que por esse mundo, exemplos que dão a esperança de que temos a possibilidade de mudar o rumo
para uma nova espiritualidade e viver coletivamente em abundância e amor. É, no entanto, imperioso para essa transformação uma pequena mudança que implica um passo gigantesco na sua percepção, que é mudar as suas crenças e o seu mindset, ou pensamento orientador. E só o conseguirá fazer quando abraçar uma das suas capacidades mais poderosas, mas que tem permanecido em estado latente, que é a sua inteligência espiritual cognoscente. Quanto ao conceito de inteligência espiritual cognoscente, gostaria de estabelecer desde já o território do espaço espiritual, filosófico e epistemológico que o demarca. A palavra e o conceito inteligência provém do latim intelligentia, que significa saber escolher, estendida como a capacidade ou possibilidade que tem uma pessoa para analisar e escolher a melhor opção entre muitas, com o objetivo de aproximar-se da realização das suas metas, adotar-se e prosperar no seu melhor. No melhor desta palavra, implica ter um amplo aspecto de possibilidades de escolha, fruto de valiosos conhecimentos adquiridos através da capacidade cognoscente, que é outra palavra que vem do latim, que significa a capacidade de conhecer e ter conhecimento, ou seja, a capacidade cognitiva do sujeito, que se alia, consequentemente, com a capacidade de observar, reter e usar a informação para benefício próprio e dos demais. A palavra espiritualidade deriva do latim spiritus, que significa alento ou respiro. É mais pontualmente alento ou respiro procedente do âmbito divino. Por essa razão, as suas conotações podem ser tão amplas como queiramos. Para muitas pessoas, espiritualidade está associada com religião. No entanto, quanto mais vai evoluindo a humanidade, mais claramente diferencia a espiritualidade da religião. Estas lives têm como pretensão de infundir a nova espiritualidade na diversidade dos seus vários aspectos ou conteúdos. A nova espiritualidade, como o seu nome revela, é uma outra maneira de praticar a espiritualidade e, como eu sempre digo, esta não tem a pretensão de ser a melhor maneira de praticar espiritualidade. Só a praticamos de outra maneira. O foco da nova espiritualidade está direcionado para diversas práticas ou filosofias espirituais, tanto orientais como ocidentais, mas assenta principalmente nos ensinamentos do Mestre Jesus. Para possibilitar a aprendizagem, que podem converter-se em ferramentas práticas para quem quer transformar-se num mestre na sua própria transformação ou aspirar a iniciar-se no caminho cognoscente, deve basear a sua própria experiência. Eu próprio cheguei à conclusão de que todos somos espirituais, uma vez que todos somos a manifestação física, neste plano material, de uma força espiritual vinculada a Deus, ou energia criadora, ou fonte, como lhe queira chamar. No entanto, ainda que todos sejamos espirituais em essência, nem todos desejam ser conscientes ou estar interessados em aprofundar e aplicar conhecimentos vinculados ao seu crescimento como entidade espiritual. Mesmo numa época em que o antigo paradigma eu sou um ser físico a fazer uma hipotética experiência espiritual está em transição para um novo paradigma. Eu sou um ser espiritual a fazer uma experiência física. Com base no anteriormente exposto por inteligência espiritual, refiro-me à capacidade do ser humano em absorver, aplicar e partilhar conhecimento
que lhe permite estabelecer uma relação mais consciente com a sua origem e o seu destino, desde e até um poder superior ao qual muitos dominamos, de Deus, fonte ou força criadora. Dentro deste marco conceitual, também está implicada a relação com outras manifestações de Deus, tais como a Mãe Terra, os animais e, obviamente, todos os seres humanos. Estas propostas e estudos afirmam as enormes bênçãos que a humanidade recebeu como espécie e reafirmam a esperança no potencial humano, inspirado pela divindade, para redefinir um novo rumo. O ser humano tem tudo para viver em abundância e partilhá-la com os demais. Possivelmente só nos falta acreditarmos com absoluta fé e confiança e começar a sentir essa abundância no nosso interior e à nossa volta. Creio firmemente que introduzir critérios da inteligência espiritual cognoscente é altamente necessário nos tempos atuais, em função dos danos que estamos a ocasionar, não só ao planeta, como a nós próprios, em consequência do nosso comportamento e ambição materialista, que alcançou níveis nunca vistos na história cultural universal. Então faz-se imperioso incorporar a inteligência espiritual ao dia a dia das pessoas, e não só desde uma perspectiva académica, mas principalmente com uma visão altamente prática, até se conseguir uma maior harmonia interna e uma melhor relação com os outros. Isto nos permitirá estar em paz, cuidar melhor do nosso ambiente interno e também externo e assegurar um melhor futuro para a humanidade como coletivo. Estamos a assistir a uma tendência muito forte à prática de algumas metodologias de natureza espiritual, ao qual emprega a palavra espiritual no seu enunciado. Em muitos casos parece ser mais uma moda do que uma forma real de interagir conceitos, hábitos e filosofias transcendentes na vida do praticante. O yoga e a meditação, por exemplo, popularizaram-se de uma maneira incrível e milhões de pessoas no mundo ocidental praticam-nas. Ainda que ambas sejam portas de entrada muito poderosas para uma vida cheia de espiritualidade, na maioria dos casos, os seus praticantes ficam-se pelos níveis superficiais. Na nova espiritualidade, que na verdade é a velha espiritualidade vista e praticada de uma nova maneira, consideramos a consciência da nossa herança divina é a base do poder pessoal. Na verdade, os que estão a dormir caminham na escuridão e nunca buscam a luz. A maioria das pessoas vivem um vazio porque passam a vida desperdiçando a sua criativa inteligência espiritual cognoscente, tratando de ser como os outros lhe dizem que tem de ser, em lugar de desenvolverem o seu máximo potencial como seres humanos e como divindades que na realidade são. Para controlar o meu ser, primeiro tenho de aceitar o meu ser. Para aceitar o meu ser, tenho de ver segundo as orientações da minha inteligência espiritual cognoscente e não contra ela. O que acabei de afirmar é um dos estandartes da legião cognoscente. Um conceito que você tem urgentemente de perceber é que você é a causa de tudo. Segundo a ótica da inteligência espiritual cognoscente, a grande maioria das pessoas atribui à sorte, ao azar, ao acaso, ou a um poder superior, a causa e o comando de tudo que lhes acontece na vida. No entanto, a sorte e o azar não existem. Não há coincidências e Deus não comete erros. Com isso, jamais procuram verificar a verdade sobre os factos que acreditam estar a vivenciar. Elas preferem optar por uma atitude conformista ou comodista,
alimentando uma postura interna de vítimas, que as faz sentirem-se prisioneiras de um hipotético destino. Ficam hipnotizadas pela ideia da impotência diante de certos acontecimentos que consideram difíceis e sobre os quais não querem ter nenhum controle ou responsabilidade. É comum, nas situações dolorosas que afetam a elas mesmas ou aos outros, as pessoas acomodarem-se ou acovardarem-se, em vez de resistirem com coragem e determinação. Quando não compreendem a causa de certos acontecimentos, que classificam de catastróficos, alguns justificam o seu comodismo com frases como Deus ou o destino quis assim, ou não aconteceu porque não era para ser. Outros preferem revoltarem-se, acusando tudo e todos a procurarem desvendar a verdadeira realidade dos factos. Reagir com comodismo ou revolta é alimentar uma atitude de vítima. O vitimismo é, sem dúvida, nos dias de hoje, o maior empecilho no progresso espiritual da humanidade. Será que você também pensa dessa maneira? Acredita que a sorte, o azar, acidentes, catástrofes, dramas, alegrias, enfim, as coisas que acontecem na sua vida são independentes da sua vontade? Considera que o acaso que provoca as situações qualificadas de más? Imagina que existe alguma coisa para além da sua vontade a movimentar a sua vida e que você mesmo não tem participação nenhuma? Pensa que os seus problemas são causados pela inveja dos outros ou pelo destino e não pela sua condição interna? Se acredita nisso, provavelmente vive nas teias amargas da vítima das circunstâncias, pois deixa-se levar ao sabor dos acontecimentos, já que está sob o domínio de uma força que considera ser independente da sua vontade. Pensar dessa maneira causa-lhe complicações e sofrimentos que reprimem a expressão da sua vida. Pois aquele que se julga vítima da vida acredita que está no mundo para sofrer. Ao alimentar pensamentos dessa ordem, não lhe permitirá usar o seu poder pessoal de transformar os acontecimentos desagradáveis e modificar uma vida melhor de acordo com os seus desejos ou aspirações. De um modo geral, por ter sido assim ensinado, o ser humano crê na fatalidade, no acaso e na negligência. Quando os acidentes acontecem, as pessoas imediatamente definem as ocorrências, sem dar a oportunidade de perceber se existirá uma outra forma de encarar os factos. Explicar uma coisa classificada como fatalidade não é uma tarefa fácil. Compreender o que está por trás de um acontecimento classificado mal exige certa predisposição a acatar o novo e abandonar os conceitos impregnados na maioria das mentes humanas. Um acidente parece sempre algo inexplicável. E o acaso, um mistério agindo aleatoriamente. Pensar dessa maneira é o mesmo que considerar que o nada pode fazer tudo, tais como realizar feitos extraordinários, provocar acidentes, provocar a sua demissão do emprego, avariar o motor do seu carro, causar uma praga de baratas na sua casa e uma série de outros infortúnios que o rodeiam. Olhar a vida por essa ótica é acreditar que somos vítimas de mecanismos aparentemente naturais que estão para além da nossa vontade. A ideia generalizada de sermos vítimas das fatalidades não é a melhor concepção da vida. Segundo a nova espiritualidade, é inaceitável crer que um ser superior governe tudo como um ditador, ou mesmo que é o acaso que provoca todos os contratempos
na vida das pessoas. Assim também não se pode acreditar que a natureza é caótica a ponto de cometer alguns lapsos nos seus intrincados mecanismos de funcionamento. A natureza e as leis universais que a gerem é sábia. Portanto, para toda a ação há sempre uma causa, mesmo quando a nossa inteligência social não consegue alcançar o conhecimento dos processos da vida. Mas quem segue a sua intuição, que lhe indica o desenvolvimento da sua inteligência espiritual cognoscente, procura uma outra visão dos acontecimentos, rompendo com a concepção do acaso e da injustiça. Acaba sempre a encontrar respostas para todas as ocorrências que se manifestam na sua vida e dando-lhes um novo significado. Experimente desafiar a ideia da fatalidade e procure o significado das verdadeiras causas. Não acredite cegamente no que lhe foi ensinado. Procure obter uma vivência prática. Observe as sensações genuínas do seu corpo. Dê vazão ao autoconhecimento e à intuição. Esse procedimento possibilita desvendar a realidade dos aparentes acontecimentos. O vitimismo é uma forma infantil de ignorância para lidar com os factos. De que maneira, então, podemos compreender os acidentes, as catástrofes e uma situação problemática ou maravilhosa se não cremos mais no acaso, se não responsabilizamos os outros, tampouco os atribuímos à vontade divina ou aos imperativos da vida? Qual a explicação plausível para o que acontece de bom ou prejudicial na nossa vida? A resposta é: você é a causa de tudo. É o centro da sua vida. É o senhor do seu próprio destino. Estas lives têm como propósito, e este grupo de lives, que terão sempre o título: se não fores por dentro, ficas por fora da vida. Portanto, são conceitos que têm como propósito comprovar, por meio do conceito da inteligência espiritual cognoscente, que esta afirmação, você é a causa de tudo, é verdadeira. Se atualmente as suas condições de vida não estejam a seu contento e esta esteja repleta de impedimentos relacionados e relacionamentos difíceis, escassez de recursos económicos, doenças, etc., é sinal garantido de que não está a fazer um uso adequado dos seus poderes pessoais, os quais comandam o seu destino. Ao aceitar a inteligência espiritual cognoscente e, consequentemente, uma nova espiritualidade no seu processo de autotransformação, é abandonar o pretexto de atribuir ao externo as suas frustrações internas. É reconhecer em si mesmo o referencial, manifestador que cria a realidade, atraindo para si tudo o que é bom ou mau que lhe acontece na vida. A vantagem de se iniciar num novo caminho espiritual, neste processo de mudança, é que você resgata o seu poder natural e passa a ter a capacidade para transformar as situações desagradáveis que estão à sua volta, alterando o curso da sua vida para melhor. Ou seja, você tem de ir por dentro para não ficar por fora da vida. Se por um lado você perde o alibi que justificava as suas inabilidades, por outro adquire o poder interior de intervir nas situações externas. Essa nova postura vai tirá-lo da passividade, da dependência dos outros, das circunstâncias ou da concessão das forças naturais, proporcionando as condições internas necessárias para construir uma vida nova, ou seja, mais de acordo com os seus propósitos. Inicialmente, você pode estranhar essa nova concepção de vida. Para muitas pessoas é difícil pensar assim, aceitar como verdade o facto de que são elas que põem em movimento tudo o que lhes acontece e não continuar a responsabilizar alguém, muito menos Deus, pelo que se passa com elas.
Você está disposto a encarar a vida por uma nova ótica? Isso vai exigir parar de se colocar no papel de vítima e dar a si mesmo a oportunidade de estudar os acontecimentos por um novo ângulo. Esta é, entretanto, uma tarefa que requer tempo, observação, participação, dedicação. Porém, os resultados são promissores. Empenhar-se em reformulação interior é um passo importante para o sucesso e para a realização pessoal. E a realização pessoal não é só adquirir bens externos, é principalmente adquirir bens internos. Essa conduta vai operar mudanças significativas, se não extraordinárias, na sua forma de pensar e de agir. Quando interiormente transformado, tornar-se-á melhor observador para compreender os motivos da sua vida, seguir um determinado caminho e não outro, e o significado de tantas adversidades. A vida não é estúpida nem inconsequente. Tampouco somos vítimas, mas sim os condutores do nosso próprio destino. Consciente disso, não deve sentir-se culpado. Se a sua postura ao longo da vida foi de omissão, assuma agora a responsabilidade de ser responsável e ter a habilidade natural de criar respostas. Passar a conduzir a sua vida de forma consciente. Consciente do seu direito de escolha e de agir com mais segurança. Evitar todos os tipos de aborrecimentos e alcançar rapidamente a felicidade. Não confundindo responsabilidade com obrigação. Obrigação é forçar-se a fazer algo contra a sua natureza. E responsabilidade é a consciência do seu poder de causar reações no mundo. Ser um cognoscente responsável é reconhecer e respeitar os próprios sentimentos, usar o bom senso e assumir o direito de escolha, podendo dar ou tirar a importância do que acontece à sua volta. Pois, na verdade, nada tem significado, a não ser aquele que você lhe der. Ou seja, passará a dar um novo significado. Pode optar entre o positivo e o negativo da sua situação. Encarar os factos com otimismo. É considerar as perspectivas favoráveis e, quando os considera com pessimismo, é aceitar a derrota por antecedência ou por antecipação. A qualquer momento pode-se acreditar ou desacreditar. Tudo depende de si. A inteligência espiritual jamais irá privá-lo ou privá-la das experiências da vida. Ela atenua a intensidade dos obstáculos, porque fortalece-o ou fortalece-a para enfrentá-los e favorece na transposição dos desafios. Resgata o poder interior e promove o reconhecimento dos potenciais latentes na sua alma. Um conceito que enfatizamos na nova espiritualidade é que a mente tem diferentes níveis, mas não tem limites. Compreender a dinâmica das experiências mentais auxilia-nos a lidar melhor com esse complexo mecanismo de pensar. Formular pensamentos, ter consciência da nossa lucidez e manipular a capacidade de escolher e de dar importância são um dos maiores atributos da raça humana. Podemos comparar a mente a um grandioso e sofisticado computador que temos ao nosso inteiro dispor. E ele existe, que é o nosso cérebro. E que fica aqui bem esclarecido que mente e cérebro não é a mesma coisa. Cérebro é uma parte material, física. Um potente computador que não cria, mas gera os dados com muita eficiência e gera tudo dentro do seu corpo. Mente é algo que não está dentro de si. É um componente do seu espírito que fornece efetivamente a dinâmica ao seu cérebro de poder pensar, refletir, fazer escolhas. Então,
Como qualquer aparelho de alta tecnologia, precisamos conhecer o seu manual de funcionamento. O mesmo aplica-se ao universo mental. É importante conhecer os mecanismos que compõem a mente, para podermos manipular a capacidade criativa em nosso benefício. Somos um sofisticado sistema de captação e produção de energia vivificadoras. E a mente canaliza e direciona para o cérebro essas energias vitais, criando a atmosfera energética que influencia a realidade. E estas moldam-se de acordo com as nossas crenças. As nossas crenças são originadas de muitas fontes, pais, principalmente, nos primeiros anos de vida, familiares, escola, amigos, dos valores morais ou religiosos que nos são passados pela educação ou formulados através das nossas próprias experiências. Essas crenças representam as certezas interiores ou aquilo que tomamos como verdadeiro para nós. E que poucas vezes é verdadeiro. Na maioria das vezes são adotadas sem nenhum critério seletivo. Não questionamos se esses valores ainda servem para a nossa realidade atual. Por isso eles são valores falsos. Porém, aqueles que são formulados como resultado das nossas vivências são mais realistas, por isso consideramos valores verdadeiros. As crenças estabelecidas ao longo da sua existência física determinam a maneira como encara os factos da vida e servem como base para a escolha de como você deve reagir e comportar-se perante todas as situações. Para cada pensamento, teremos uma reação do nosso sistema de orientação interior, ou uma sensação. Assim, eles também determinam a qualidade de bem ou mal-estar no seu dia-a-dia. De uma certa forma, como veremos numa outra live, as nossas crenças moldam a realidade, reproduzindo no ambiente externo aquilo que concebemos interiormente. Cada um de nós vive de acordo com as suas próprias crenças, os seus próprios pensamentos. Se você acreditar no bem, terá bons pensamentos. Consequentemente, a sua vida seguirá um curso harmonioso. Já aqueles que acreditam no mal são maliciosos, veem maldade em tudo, acabando por atrair episódios maus. Pelas leis universais. A lei da compensação, a lei da atração e por aí fora. Ser otimista é pensar nas perspectivas favoráveis de uma situação. Enquanto ser pessimista é nutrir pensamentos negativos e dar muita importância aos obstáculos. Fazer o que é realmente chamado de uma tempestade num copo d'água. A sua mente é comandada por si, ou deveria ser comandada por si, pelo seu livre-arbítrio. De modo geral, aquilo que pensa sobre si mesmo e sobre a vida determina a realidade à sua volta. Nutrir ideias de inferioridade faz sentir-se inferior. Essa postura criará um cenário desolador, onde você será o protagonista. Para que a condição interna se torne realidade, é necessário crer nela de tal forma visceral e apaixonadamente, ou a corporificar nessas ideias. Aprendi que não adianta só desejar, é necessário sentir para que se torne real. Você tem que ter a sensação. Caso contrário, mesmo almejando ter bons resultados, se os pensamentos não forem fortes o suficiente para impressionar o seu interior, para se imprimir no sistema das leis universais, os resultados não serão alcançados. Todos aspiram a alcançar os objetivos que se propõem na vida. Mas isso não é suficiente por si só. Para a maioria das pessoas, para obter sucesso, é preciso sentir-se no direito de usufruir
dos privilégios de ser bem-sucedido. É preciso ter isso implantado no seu cérebro. E há pessoas que já trazem, no karma que vão viver, essa capacidade. A maioria não o traz. De forma que passa a ser completamente natural para essas pessoas o sucesso em todas as áreas. Muitos líderes mundiais da economia e da política têm essa faceta. A força do pensamento atua tanto nas funções biológicas do corpo como no ambiente em redor. Alguns exemplos corriqueiros que eu vou dar agora tornam isso mais explícito, como pensar em comida ou cheirarmos. Um cheiro a comida e sentimos imediatamente fome. Ou imaginar que algo é ameaçador e imediatamente sentimos medo. Esse estado produz no corpo a adrenalina que estimula as funções biológicas, deixando em alerta os mecanismos de lutar ou fugir. Em relação à atuação da mente no exterior, observam-se os seguintes exemplos. Ter medo de determinados insetos e frequentemente para-se com eles. Pensar em algo que pode dar errado e não conseguir realizar não vai conseguir realizar aquela atividade. Antigamente acreditava-se que a mente era restrita ao nosso mundo interior. Considerava-se que era limitada pelo cérebro. Desse modo, a sua atuação era puramente interna, não existendo nenhuma influência no exterior. Mas desde que a física quântica conseguiu impor um conceito que é o observador cria a sua realidade, a nossa percepção está a mudar. Essa visão anterior baseava-se no conceito de que o poder do ser humano obedecia a uma sequência pré-determinada. Pensar, mover o corpo e, com isso, promover reações no mundo. Assim o afirmavam os antigos estudiosos, que defendiam esse comportamento humano, de que somos um ser constituído por partes isoladas que se interligam pelas funções, como um mecanismo de um carro ou de outra máquina qualquer. Isso já foi ultrapassado, mas durante todo o século XX foi a base de todo o raciocínio da neurologia e das ciências. Assim, eles falavam da mente, emoção, sentimento, corpo, alma, como partes de uma máquina biológica. Atualmente, essas noções estão ultrapassadas. A neurociência e a física quântica afirmam que não existe nada individualizado no ser humano, que tudo é um conjunto integrado. Assim somos sentimentos, emoções, espírito, neurónios, genes e o corpo biológico. Na visão da inteligência espiritual, isso estende-se também ao ambiente, às pessoas ao redor e ao universo. Portanto, o que é considerado mente, na verdade, são atributos naturais que não possuem fim ou começo. As concepções mentais são capazes de abranger todo o universo, podendo exercer determinado tipo de influência nele, e vice-versa. E termino esta apresentação com uma afirmação. A mente tem diferentes níveis, mas não tem limites. Vou repetir. A mente tem diferentes níveis, mas não tem limites. Agora vamos fazer um relaxamento e trabalhar a sua mente a seu favor. Esta sessão vai ser muito interessante e poderosa. E vai haver novidades no relaxamento. Então, antes de começarmos, deixe-me ver se eu estou efetivamente no ar. Porque não sei se efetivamente estou no ar. Ah, sim. Está tudo bem. Pelos vistos,
Penso que esteja. Ou então, vamos começar com o relaxamento. Vamos começar pelas inspirações e expirações profundas. Inspirando, expirando, tendo perfeita consciência da sua respiração. Sentindo o ar entrando e o ar saindo. Inspirando, expirando. Agora, mantenha os olhos fechados e mentalmente, e só mentalmente, solte, relaxe e descontraia os dedos dos pés. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos pés. Solte, relaxe e descontraia os músculos da barriga das pernas. Solte, relaxe e descontraia os músculos das canelas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das coxas, das ancas e dos quadris. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos da cintura. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das costas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do peito e da sua caixa torácica. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do pescoço. Solte-se, relaxe e descontraia todos os músculos dos trapézios, dos ombros, braços, antebraços e mãos. Relaxe, relaxe profundamente. Agora, solte, relaxe e descontraia todos os músculos da sua cabeça, começando pelo queixo, relaxando, soltando, descontraindo os maxilares. Solte, relaxe e descontraia as suas faces. Mentalmente solte, relaxe e descontraia os seus lábios, o nariz, as pálpebras, as orelhas, a testa e o couro
Solte-se. Descontraia. Relaxe. Agora eu vou contar de 10 para 1. E a cada número contado, você vai relaxando cada vez mais e mais profundamente. 10, 9, 8, 7, relaxe, relaxe, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxe. Agora a sua respiração vai ficando mais profunda, espaçada e tranquila. A cada respiração sua, você vai se sentindo a relaxar cada vez mais e mais profundamente. Relaxe, relaxando. Agora vai usar a sua imaginação. Vai imaginar que está numa praia, bem junto, com os pés bem na areia e bem junto ao desfazer das ondas que vêm desfazer-se a seus pés. Num vai e vem contínuo, água que vai e volta. Vai observando o mar, fixando o seu olhar num horizonte distante, onde parece haver uma linha que separa o mar do céu, de um céu azul, de um céu muito azul, um céu muito azul, sem nuvens. Agora, esse azul vai descendo na direção da sua cabeça, vai envolvendo a sua cabeça, banhando a sua pele, penetrando os músculos, relaxando, descontraindo, deixando uma sensação de paz e tranquilidade. Vai banhando o seu couro cabeludo, a sua testa, suas pálpebras, as orelhas, o nariz, vai banhando as suas faces, os lábios, os maxilares e o seu queixo. Agora a sua cabeça está toda envolvida por essa luz, relaxante, tranquilizante, curadora. A luz vai descendo pelo seu pescoço, vai se estendendo para os trapézios e ombros, soltando, relaxando, tranquilizando e curando. A luz vai banhando os seus braços, antebraços e mãos, envolvendo os seus membros superiores, que além de soltos e relaxados, estão envolvidos com essa luz curadora, relaxante e harmonizadora. Agora a luz vai descendo do pescoço e trapézios para a sua parte alta das costas, peito,
penetrando a caixa torácica, envolvendo o coração, pulmões e deixando aí no seu peito uma sensação de paz e tranquilidade. A luz vai descendo, envolvendo a sua cintura, uma vez mais penetrando a sua área do plexo solar e a área abdominal, relaxando, soltando e deixando uma sensação de harmonia e paz no seu interior. A luz vai descendo pelos quadris, coxas, ancas e joelhos, soltando, envolvendo com essa luz curadora todas essas partes do seu corpo. Agora vai descendo pelas suas canelas, barriga das pernas, envolvendo os tornozelos e, por fim, os seus pés. Veja-se, imagine-se envolvido por essa luz relaxante, curadora, tranquilizante. Vai sentindo cada vez mais calmo ou mais calma, tranquilo e descontraído. Agora eu vou contar de 5 para 1 e você vai se deslocar para o seu lugar de descanso mental, o seu templo interior, que pode ser um lugar que exista na realidade ou ser fruto da sua imaginação. O que é importante é que ele lhe transmita paz, força interior, determinação, confiança no seu processo de transformação. 5, 4, 3, 2, 1. Chegou ao seu lugar de descanso mental. Um lugar só seu. Um lugar que lhe transmite muita paz, muita tranquilidade. Então agora, ouça-me com atenção. Todo o universo é composto de uma coisa: agir de forma diferente. Você está a experienciar o seu eu como a multiplicidade múltipla. Você tem imaginado que está do lado de fora de Deus. Mas isso não é verdade. Deus é tudo o que há. É impossível, o que quer que seja, existir fora de tudo o que há. Então você é uma parte do todo, movendo-se através do todo. É uma parte de Deus, um pouco da consciência de Deus. Deus, ao proporcionar-lhe a eterna experiência de você mesmo como Criador ou como co-criadora, porque Deus é o Criador, você se experiencia a si mesmo, experienciando-se a si próprio como divino. Agora escute com atenção. Os nossos cientistas quânticos têm chamado a isto a energia básica da vida, que se manifesta sob a forma de minúsculas supercordas que vibram
a diferentes velocidades. As variações destas vibrações produzem as variações na matéria física, que se transformam em todas as coisas do universo. E você é composto da mesma coisa. Agora que sabe isto, e que sabe que a matéria aparece de forma diferente, dependendo das diferentes variações destas supercordas, tudo o que tem a perceber para criar a realidade física que deseja é aprender a fazer as supercordas vibrar de acordo com o que pretende. São a velocidade e o padrão das vibrações das cordas que criam as manifestações físicas. Assim, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações são frequências que podem ser ou mais elevadas ou mais baixas. As coisas que você pensa, as coisas que você diz, as coisas que faz, enviam uma vibração ao centro do seu ser. Os pensamentos não passam de vibrações que podem ser medidos. As palavras são vibrações das suas cordas vocais. As ações resultam da vibração, num certo sentido, de todo o seu corpo. Estas vibrações formam padrões particulares e obtêm frequências particulares. E estas flutuam, produzem os padrões de energia que constituem a própria vida. Isto é a alquimia da vida. Assim, você pode modificar a frequência da vida com aquilo que você está a pensar, a dizer ou a fazer, produzindo desta maneira modificações no padrão de energia, que na realidade é você e na energia que você emite e envia para o mundo. As mudanças no campo de energia dentro de si e à sua volta produzem novas flutuações localizadas no contínuo do espaço-tempo mais vasto em que você existe. E é isso que explica os novos efeitos físicos na sua vida. Os pensamentos, as palavras e as ações positivas produzem as frequências mais benéficas nas vibrações das supercordas ou nos padrões de energia da vida. A meditação e a oração são maneiras de produzir alterações nas energias. Visualizar aquilo que deseja é uma forma elevada de manipulação de energia. Dizer o que pensa é uma forma elevada de ajustamento de energia. Todas essas atividades alteram a vibração das supercordas, que dão origem a si e a tudo o que o rodeia. Assim sendo, vai repetir mentalmente e só mentalmente todas as palavras que eu vou dizer. Então, ouça-me com atenção e vai repetir todas as palavras que eu vou dizer. Neste mundo
acredito que sou sustentado por tudo, menos por Deus. A minha fé é colocada nos símbolos ilusórios, insanos e triviais. Drogas, dinheiro, roupa protetora, influências, prestígio, que gostem de mim, conhecer as pessoas certas e uma lista infindável de formas do nada que doto com poderes mágicos. Todas essas coisas aprecio-as para assegurar uma identificação com o corpo. São cantos de louvor ao ego. Não ponho a minha fé no que não tem valor. Isso não vai sustentar-me. Só o amor de Deus me protegerá em todas as circunstâncias. Ele me levará, fazendo com que saia de todas as provações. Me erguerá para o alto, acima de todos os perigos percebidos neste mundo. Há um clima de perfeita paz e segurança. Ele me transportará a um estado mental em que nada pode interferir na calma eterna de um filho ou filha de Deus. Não ponho a minha fé em ilusões, pois elas vão falhar. Ponho toda a minha fé no amor de Deus dentro de mim, eterno, imutável e para sempre infalível. Essa é a resposta para o que quer que seja que me confronte hoje e no futuro. Através do amor de Deus dentro de mim, posso resolver as aparentes dificuldades sem esforço e com confiança segura. Digo para mim mesmo frequentemente esta afirmação: o amor de Deus é a minha força e o meu sustento. O amor de Deus é a minha força e o meu sustento. O amor de Deus é a minha força e o meu sustento. Isto é uma declaração da libertação da minha crença em ídolos e o meu reconhecimento da verdade sobre mim mesmo. E assim, todos os dias, várias vezes ao dia, deve fazer a sua afirmação para que as cordas, para que as energias vão se agregando e manifestando essa sua intenção. Tudo funcionará mais rápido ou mais devagar, depende do quanto você investir no projeto. Por agora, é tudo. Nas próximas lives, mais surpresas vai ter. Agora, vou contar de 1 para 5, vai abrir os olhos, sentindo-se otimamente bem, relaxado e dono de todas as suas faculdades mentais. 1, 2, vai voltando tudo ao normal. 3, vai desaparecendo peso ou qualquer outra sensação. 4, vai tendo consciência de onde está, de tudo que está à sua volta e do lugar que você ocupa, que só pode ser ocupado por si, por mais nada, nem mais ninguém. 5, está de novo pronto para ouvir o resto da live. E assim terminamos a nossa live. Se não for por dentro, fica por fora da vida. Ajuda a difundir as mensagens da nova espiritualidade, partilhando esta live com os amigos ou outras formas que você encontrar. Também aconselho a aderir à página do grupo que tem o mesmo nome da live, que é Se Não Fores Por Dentro, Ficas Por Fora da Vida. E torne-se
um ativista espiritual da nova espiritualidade. E como sempre digo, no final das lives, se você nasceu original, não viva cópia. Todas as bênçãos do céu para si. E até sempre.